Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Jorge Renato, do Colégio Senhora Aparecida, professor de História e de Geografia, e nesse momento nós estaremos dando início à correção do estudo dirigido da aula 1, a História e o Homem no Tempo. Vou passar a barra de rolagem aqui nesse momento para que nós possamos chegar até o nosso exercício. Espera só um pouquinho. Então, chegamos, ó. Aula 1, a história e o homem no tempo. Então, número 1. Podemos usar a história para classificar os livros de aventura, de ficção, as novelas, os filmes e alguns seriados. Neste caso, estamos falando de que tipo de história? Bem, a gente tem que analisar o enunciado. O que ele te pede? Quais são as informações que o enunciado está te dando para que você possa analisar e chegar a uma conclusão lógica, né? Então, se são livros de aventura, ficção, novelas, filmes, né, seriados, nós vamos chegar à conclusão que é uma coisa não real, né, que é uma história para o nosso divertimento. Então, a resposta correta para esse tipo de história, né, tá aqui, ó, ela é chamada de história fictícia, contada para o nosso divertimento. É fácil, é só analisar a questão aqui, o que está pedindo, que a gente vai chegar a uma conclusão bem lógica, né? Número 2. Qual documento prova a existência da sua história? A existência da sua história é provada através da certidão de nascimento. Toda pessoa que nasce, ela vai ter uma certidão de nascimento. E quando morre, a mesma pessoa vai ter uma certidão de óbito, né? O óbito, no caso, é aquilo que prova que você já não está mais nesse plano, né? Que você já não está mais conosco, que você já faleceu. Então, quando nasce, é certidão de nascimento, e quando morre, é a certidão de óbito. Número 3. Relacione. Então, letra A, idade antiga, letra B, idade média, letra C, idade moderna e letra D, idade contemporânea. Então, o primeiro parêntese aqui, 476 depois de Cristo, queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, que foi a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Essa daqui vai ser a letra B, que é história, que é Idade Média. O próximo parêntese é mais ou menos 4000 a.C., foi o período que foi inventado a escrita, até 476 depois de Cristo, queda do Império Romano do Ocidente. Essa aqui é a letra A, Idade Antiga. A próxima é a letra D, que é de 1789 depois de Cristo, foi quando aconteceu a Revolução Francesa, até os dias atuais, né? Então essa daqui é a letra D, que é a idade contemporânea. E a que sobrou é a idade moderna, a letra C, que nós vamos colocar no último parêntese aqui, ó, 1453, tomada de Constantinopla pelos turcos, até 1789 DC, que foi a Revolução Francesa. Então esse período que está aqui, ele corresponde ao que nós chamamos de Idade Moderna. Vamos para o número 4? Então vamos lá. Qual a história que iremos trabalhar? Aquela que serve para dotar do conhecimento necessário relacionado à nossa realidade social. Então, a história que nós vamos trabalhar lá em sala de aula é a história disciplina, né? Vai ser essa história que nós vamos trabalhar em sala de aula. Vamos para o número 5. Como podemos definir história enquanto ciência? É uma definição, essa definição está no texto, e se você pode extraí-la do texto e colocar aqui, ó. A história é a ciência dos homens no tempo. A sua função é buscar entender o papel dos homens na construção da nossa sociedade. Então está aqui a resposta número 5.
Vamos passar para o número 6 agora. Defina e descreva a profissão do historiador. Então está aqui. O historiador investiga e interpreta as ações humanas. Ele busca fazer a interpretação através dos dados para chegar a uma conclusão. Ele busca fazer a interpretação através de vários dados que ele coleta, né, para chegar a uma conclusão. Então, número 6 está respondida. Vamos agora para o número 7, que é um complemento dessa número 6. Né? Então, eu estou pedindo aqui quais os tipos de fontes históricas podem ser usadas pelos historiadores e pedir para colocar os exemplos. Né? Então eu botei uma introduçãozinha, né, que o historiador coleta dados através de fontes históricas, e as fontes elas podem ser escritas, que são textos em geral, jornais, revistas, cartas e etc. Elas podem ser audiovisuais, porque você está vendo e escutando, né, e escutando. Então tá aqui, filmes, vídeos em geral, qualquer tipo de filme, de vídeo em geral vai ser uma fonte histórica audiovisual. Vão ter as fontes orais, que geralmente são depoimentos e entrevistas de pessoas que estão envolvidas no fato histórico. Vamos dar um exemplo, então, um crime, né? Um assalto. Aquela pessoa que viu esse assalto, ela vai contar através de um depoimento, através de uma entrevista, né, aquilo que aconteceu. Então, isso daí vão ser fontes históricas orais. E, por último, nós temos as iconográficas, que são imagens, estátuas, monumentos que foram construídos no período, ou que representam um período que as fontes históricas estão representando, estão dizendo para a gente. Então, lá na Grécia, por exemplo, em Roma, você ainda encontra bastante algumas imagens de um período bem anterior ao nosso, né? No período em que Roma era o grande império do Ocidente. Então você, através dessas imagens, dessas estátuas, desses monumentos, vocês vão aprender muitas coisas sobre aquele período. Vamos para o número 8. Então está aqui. O tempo pode ser organizado por séculos, décadas, anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos e etc. O produto final desta organização é o calendário. Nós já vimos que o calendário é a junção de tudo isso daqui, né? O calendário eu vou te dar o século, o mês, a semana, né? Então, essa organização do tempo, nós chamamos ela de calendário. Número 9. Explique a diferença entre nômade e sedentário. Essa questão acabou não está, a resposta ela não está no texto, mas nós já trabalhamos ela em sala de aula e eu coloquei ela aqui para a gente poder estar desenvolvendo, né? Os nômades são os homens que não têm residência fixa e os sedentários são aqueles homens que têm residência fixa, né? Já tem a sua casa, não precisa ficar trocando de casa toda hora. Então ele é o sedentário, e o nômade é aquele que não tem residência fixa, fica trocando toda hora de residência. Número 10. Quando e onde surgiu o primeiro calendário? O primeiro calendário surgiu na China, entre 3000 a.C. e 2000 a.C. Essa é a resposta de quando surgiu aí o primeiro calendário. Lembrando que nós podemos chegar a essa conclusão que foi na China, entre esse período aqui, porque os historiadores coletaram dados, né, lá na China e chegaram a essa conclusão. Vejam aí como é importante o papel, o trabalho do historiador. Número 11. O que define o calendário cristão? Bem, se o calendário é cristão, é porque ele é um calendário utilizado pelo povo que acredita em Jesus Cristo, né?
E o calendário que utilizamos é o calendário cristão e tem como base o nascimento de Cristo, né? Então, o que o calendário cristão tem como base, o que define ele, né, é o nascimento de Cristo, onde esse nascimento de Cristo ele é o ano 1 depois de Cristo, que vai se completar depois de 365 dias. Então, vamos para a próxima questão, que é como está dividido o estudo da disciplina História, né? Que vai ser a disciplina que nós vamos trabalhar em sala de aula, no dia a dia. Então, ela está dividida em pré-história e história, né? E o que vai fazer o que separa a pré-história da história é o que eu vou te perguntar na número 13. Qual o acontecimento que marca a mudança do período da pré-história para a história? Bem, o que marca essa transição aqui de um período para o outro é justamente o surgimento da escrita, né? A partir do momento que o homem começa a escrever, essa escrita ela vai dividir o período da história em pré-história e história. O que está antes da escrita vai ser pré-história e o que está depois, a partir da escrita, vai ser chamado de história, né? Então, gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês. E agora nós vamos passar para o próximo vídeo. Eu vou encerrar esse e vamos para o próximo vídeo, que vai ser a correção da aula 2. Obrigado aí. Vocês tenham uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia e bons estudos.